Aos 18 anos, ele foi expulso de casa com um violão nas costas e um coração partido. 20 anos depois, recebeu uma ligação inesperada. O pai que o renegou queria vê-lo pela última vez. Mas será que o tempo ainda permitiria um perdão? O nome dele é Carlos. Aos 55 anos, ele leva uma vida relativamente tranquila. Mora num bairro simples de Campinas, em uma casa modesta, mas cheia de vida. É casado com Ana há quase 3 décadas, pai de 2 filhos adultos, João e Mariana, e trabalha como luthier, consertando e fabricando violões. É respeitado no bairro, conhecido por sua generosidade e pelas músicas que toca nos fins de semana, sentado na varanda. Mas por trás daquele sorriso calmo e dos dedos que dedilham acordes com tanta ternura, havia uma dor silenciosa. Um buraco que o tempo nunca preencheu completamente. Carlos raramente falava do pai. Quando o nome Seu Raimundo surgia em alguma conversa, ele se fechava, mudava de assunto. Às vezes, saía da sala. Ana, sua esposa, aprendeu com os anos que certas dores não cicatrizam com palavras e que só o tempo pode talvez suavizar. Mas mesmo o tempo nesse caso parecia ter falhado. Carlos tinha apenas 18 anos quando saiu de casa pela última vez. Naquela noite, os gritos podiam ser ouvidos da calçada. Era uma casa pequena, de portão baixo e janelas de madeira. O cheiro de arroz com alho ainda estava no ar. Dona Elza, mãe de Carlos, chorava baixinho na cozinha enquanto ouvia o mundo desabar na sala. "Você vai jogar fora tudo o que a gente construiu, moleque?" gritava Raimundo com os olhos vermelhos de raiva. "Vai abandonar a faculdade, sua única chance de ter futuro, para virar músico?" Carlos estava de pé, com a mochila jogada no chão e o violão pendurado nas costas. "Eu não nasci para isso, pai. Eu tentei. Mas não é o que me faz feliz. Eu sinto isso. Eu preciso tocar, compor, viver de música." Raimundo batia o punho na mesa com tanta força que a xícara de café tremia. "Isso é maluquice, sonho de vagabundo. Na nossa família, ninguém nunca teve essa frescura. Você tem um lugar na Universidade Federal, garoto. Tem ideia de quantos dariam tudo para estar no seu lugar?" Carlos respirava fundo. O peito queimava. As mãos tremiam, e eu daria tudo para não me sentir preso. "Eu não estou te pedindo nada, pai. Só quero que me respeite." Aquela palavra foi como um estopim. Respeito. Raimundo não aceitou ser confrontado. Levantou-se num salto, os olhos faiscando. "Então sai da minha casa. Já que não quer mais seguir o que a gente lutou para te dar, vá viver esse teu sonho de fracassado. Mas vai agora, porque daqui você não entra mais." Carlos ficou imóvel por 2 segundos, esperando que aquilo fosse um blefe, que a mãe aparecesse para impedir, que o pai voltasse atrás. Mas não voltou. Dona Elza veio até a porta da cozinha, olhos marejados, as mãos tremendo. Ela não disse nada, apenas entregou a ele um embrulho com 2 pães, uma garrafinha d'água e uma toalha. Naquele dia, Carlos foi embora de casa com a roupa do corpo, um violão e um orgulho ferido. Passou noites em sofás de amigos, dormiu em rodoviárias, tocou em barzinhos por comida. Por alguns meses, chegou a tocar no metrô de São Paulo. Ninguém o aplaudia. Às vezes, jogavam moedas. Outras, cuspiam ofensas. Mas ele seguia, um passo de cada vez. E mesmo quando os dias pareciam duros demais para suportar, Carlos prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria a ser aquele menino que implorava por aprovação. 2 décadas haviam se passado, e mesmo com o tempo, a mágoa ainda estava lá. Não mais com o fogo da juventude, mas com um amargor discreto, silencioso, que se espalhava pelo peito como uma neblina. Ana, sua esposa, já tentara conversar com ele sobre isso diversas vezes. Em vão. "Você nunca quis voltar para ver sua mãe?" perguntava ela com carinho. Carlos abaixava os olhos. Ela fez a escolha dela quando não impediu ele. Eu era só um garoto. O assunto morria ali.
Mas o silêncio da dor não significa que ela tenha sido esquecida. Apenas que ele aprendeu a conviver com ela. O que Carlos não sabia é que o tempo estava prestes a cobrá-lo. E a vida daria uma volta, daquelas que só o destino é capaz de desenhar, e colocaria frente a frente dois homens separados por orgulho, silêncio e uma história que ainda precisava de um final. Os primeiros anos longe de casa foram duros. Carlos, ainda com a alma ferida e o coração jovem demais para entender certas dores, vagou por muitas cidades antes de encontrar um chão que o acolhesse. Começou tocando em bares decadentes, onde os bêbados mal prestavam atenção. Dormiu no sofá de um amigo de infância por quase 8 meses. Às vezes, quando a noite era mais fria e solitária, ele escrevia canções tristes, como se isso fosse a única forma de sobreviver. A música, que havia sido o motivo da ruptura, virou sua salvação. Foi num desses bares de esquina, em uma noite de terça-feira qualquer, que Carlos conheceu Ana. Ela não estava ali para beber. Havia passado na frente do bar e, ao ouvir os acordes, entrou por curiosidade. Sentou-se em uma cadeira perto do palco improvisado e ficou ali, escutando. Ao final, foi a única que o aplaudiu de verdade. Sua música tem alma, disse ela com um sorriso gentil. E alma não se ensina. Essas palavras ficaram gravadas em Carlos como um refrão eterno. Não demorou para que os dois se aproximassem. Ana era enfermeira, prática, firme, mas com um coração que enxergava além das cascas. Ela não julgava Carlos por seu passado. Pelo contrário, o acolhia com tudo o que ele era. Juntos, recomeçaram. Ela o incentivou a montar uma pequena oficina de conserto de instrumentos. Ele aprendeu o ofício com um senhor italiano, já aposentado, que viu talento em suas mãos. E assim, pouco a pouco, Carlos construiu uma vida, simples, mas digna. Do outro lado, numa cidadezinha esquecida pelos mapas, Raimundo envelhecia. O orgulho, que outrora fora sua armadura, agora era sua prisão. O tempo lhe roubava a força das mãos, o vigor da voz e o controle das coisas. Dona Elsa, sua companheira fiel, fazia de tudo para manter o lar em pé. Mas Raimundo era um homem duro, daqueles que acreditavam que pedir desculpas era sinal de fraqueza. E mesmo que nunca admitisse, pensava em Carlos todos os dias. Guardava uma foto dele escondida na gaveta do criado mudo. Às vezes, à noite, quando Elsa dormia, ele pegava a imagem e ficava olhando por longos minutos. Sussurrava coisas que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Onde você está, meu filho? Será que você me perdoaria? Será que ainda lembra de mim? Dona Elsa, por sua vez, tentou reaproximá-los por diversas vezes. Mandou cartas que voltaram. Ligou para antigos conhecidos em vão. Tentou convencer Raimundo a dar o primeiro passo, mas era como falar com uma parede. Ele apenas respondia: quem saiu foi ele, que volte se quiser. Mas no fundo, ele sabia. Carlos jamais voltaria enquanto não ouvisse o que tanto precisava ouvir. E Raimundo não sabia como dizer aquilo, nem onde encontrar força para desmontar o muro que ele mesmo construiu. Quando Dona Elsa adoeceu, foi um baque, um AVC repentino que levou sua fala e em poucos meses também levou sua vida. Carlos soube pela irmã Diana, que ainda mantinha contato com algumas pessoas da cidade natal, mas não foi ao enterro. Eu não conseguiria, disse ele com os olhos marejados, encarando o chão. Ana segurou sua mão com doçura. Talvez ela só quisesse te ver mais uma vez, Carlos. Ele apenas assentiu em silêncio. Esse luto não vivido ficou engasgado por anos, como uma canção interrompida antes do refrão. A dor da ausência se transformou em rotina, e a mágoa que antes queimava, agora apenas doía como um peso constante no peito. Carlos seguiu com sua vida. Criou os filhos, lutou, caiu, levantou. Mas uma parte de si permaneceu ali, congelada naquele dia em que saiu de casa aos 18 anos. Foi então, numa manhã qualquer, que o telefone tocou. Era um número desconhecido.
Carlos quase não atendeu, mas algo dentro dele disse que deveria. Senhor Carlos de Souza? Perguntou uma voz feminina, séria. Sim, sou eu. Aqui é Luciana, médica do Hospital Santa Lúcia, em Minas. O senhor Raimundo de Souza é seu pai, correto? Carlos sentiu um frio no estômago. Fazia anos que não ouvia aquele nome ser dito por outra pessoa. Sim, é meu pai. O que houve? A voz do outro lado hesitou por um segundo. Ele está internado, diagnosticado com câncer avançado no fígado. O quadro é grave. Ele pediu para ver o senhor. Carlos ficou mudo, a mão tremia, o coração disparado. Sentiu-se de novo com 18 anos diante da porta de casa, ouvindo seu pai gritar. Ele pediu para me ver? Sim, e está bastante debilitado. Achamos melhor avisar enquanto ainda há tempo. Carlos desligou, sem saber o que pensar. Ficou ali parado, encarando o vazio, com o telefone ainda colado ao ouvido. Ana entrou na sala e o viu naquele estado. Aconteceu alguma coisa? Carlos levantou os olhos marejados. É meu pai. Ele está morrendo. Quer me ver? Ana sentou ao lado dele em silêncio. Depois de alguns minutos, perguntou. E você? Vai vê-lo? Carlos demorou para responder. Eu não sei. Depois de tudo, depois desses anos todos. Os filhos, João e Mariana, ouviram a conversa da cozinha. João, já com 22 anos, se aproximou e disse: Pai, se você não for, vai carregar esse peso para o resto da vida. Eu não sei o que ele fez. Mas talvez agora, no fim, ele só esteja tentando consertar o que dá tempo. Carlos olhou para o filho e sentiu uma pontada no peito. O menino parecia tanto com ele. E pensou, e se um dia fosse eu tentando pedir perdão tarde demais? Na manhã seguinte, ele fez a mala. Pegou o violão, o mesmo que o acompanhou desde os tempos difíceis, e entrou no carro. Estava indo reencontrar o passado, ou talvez encerrá-lo de uma vez por todas. A estrada parecia interminável. Carlos dirigia em silêncio, os olhos fixos à frente, mas a mente presa no passado. Cada quilômetro percorrido o levava de volta a um tempo que ele jurava ter deixado para trás. A mochila no banco de trás trazia roupas simples, o violão antigo e uma carta que ele havia escrito para si mesmo meses antes. Uma carta que nunca teve coragem de enviar. Quando cruzou a entrada da cidade onde nasceu, algo no ar mudou. As ruas estreitas, o cheiro de pão fresco saindo das padarias, as janelas abertas com cortinas brancas, tudo parecia igual. Como se o tempo tivesse passado por ali sem pressa. Ele estacionou diante da antiga casa dos pais. A mesma fachada cor de areia, a mesma trepadeira crescendo ao lado do portão. Mas o portão estava enferrujado, o jardim mal cuidado. A casa parecia cansada. Carlos não entrou. Ficou parado alguns minutos do outro lado da rua, observando. A imagem da mãe na varanda, com um pano de prato no ombro, ainda era viva na sua mente. Teve vontade de bater, de entrar, de sentir o cheiro do feijão dela na cozinha, mas nada daquilo existia mais. Seguiu direto para o hospital. No saguão, o som dos passos apressados, dos aparelhos apitando, das vozes baixas. Carlos foi recebido por uma enfermeira que, ao ouvi-lo dizer o nome do pai, suspirou com pesar. Ele está no quarto 212. Está fraco, mas... Quando soube que o senhor viria, tentou sorrir. Carlos sentiu um aperto no peito. Tentou engolir a ansiedade. Subiu as escadas com passos lentos, como quem se aproxima de um abismo. Diante da porta do quarto, respirou fundo. A mão trêmula tocou a maçaneta. E então ele entrou. O quarto estava silencioso. A janela deixava entrar uma luz suave, quase tímida. Na cama, seu Raimundo parecia irreconhecível. O homem que um dia fora rígido, forte, quase imponente, agora era só pele e ossos. Os cabelos, antes escuros, estavam ralos e brancos, a pele amarelada pelo câncer. Os olhos, porém, ainda tinham vida. Uma vida diferente, marcada pelo tempo, pelo arrependimento, pela saudade.
Quando viu Carlos entrar, Raimundo tentou se erguer, mas não conseguiu. Apenas estendeu a mão fraca, trêmula. Filho. A palavra soou baixa, como um sussurro rasgado. Carlos não respondeu de imediato. Ficou parado por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que aquela palavra carregava. Quantas vezes ele sonhou em ouvi-la? Quantas vezes se perguntou se ainda era filho de alguém? Aproximou-se devagar. Sentou-se na cadeira ao lado da cama. Olhou o pai nos olhos. Por que agora, pai? A pergunta veio seca, direta, mas havia dor por trás dela. Raimundo respirou com dificuldade. A voz saía rouca, fraca. Porque, agora eu entendi, que perdi mais do que ganhei com o meu orgulho. Carlos baixou os olhos. Sentia raiva, sim, mas também pena. E uma tristeza profunda. Você me mandou embora, com 18 anos. Eu era só um garoto. Você nem quis saber se eu tinha onde dormir, o que comer. Nunca mandou uma carta. Nunca ligou. Raimundo começou a chorar. As lágrimas escorriam silenciosas, se misturando às rugas do rosto. Eu errei, meu filho. Eu tive medo de te perder e te perdi por tentar te controlar. Carlos sentiu a garganta apertar. Queria gritar. Queria dizer tudo o que guardou por tantos anos, mas não conseguiu. Ao invés disso, tirou o violão da mochila. Aquilo era tudo o que ele tinha para dizer. Afinou as cordas em silêncio e então começou a tocar uma melodia suave, antiga, que compôs quando morava na rua. Uma música que falava de saudade e ausência, mas também de esperança. Os olhos de Raimundo se fecharam. Um leve sorriso surgiu em seu rosto frágil. Carlos continuou tocando. Por alguns minutos, o tempo parou. E foi ali, naquela troca silenciosa entre notas e lágrimas, que algo começou a se reconectar. No final da tarde, uma médica entrou para aplicar medicação. Carlos saiu do quarto para tomar um café. Sentou-se sozinho na lanchonete do hospital. E ali, diante de um copo de plástico e uma xícara morna, chorou pela primeira vez em muitos anos. Chorou pela infância perdida, pela juventude vivida no abandono, pelo pai que só o procurou quando já não podia mais carregar o peso do silêncio. Mas, acima de tudo, chorou por ele mesmo, pela paz que talvez estivesse, enfim, começando a nascer. Os dias seguintes foram silenciosos e intensos. Carlos passou a visitar o pai todos os dias, pela manhã e no fim da tarde. Levava o violão, algumas vezes uma pequena caixa de som, onde tocava as músicas que gravara ao longo da vida, canções que Raimundo nunca ouviu. Era como abrir um baú esquecido e despejar ali, aos poucos, toda uma vida que havia sido escondida. O quarto 212 se tornou um espaço sagrado entre dois homens que por muito tempo não souberam se ouvir. A cada visita, Carlos contava uma história diferente. Falava da vida que construiu, das noites de fome, dos dias em que quase desistiu. Contava como conheceu Ana, o nascimento de João, depois de Mariana. Falava dos aniversários, das formaturas, dos medos, das pequenas vitórias que conquistou com as próprias mãos. Seu Raimundo ouvia em silêncio. Às vezes fechava os olhos como se quisesse imaginar cada cena contada. Outras vezes chorava, mas não interrompia. Até que, numa tarde de quinta-feira, quando o sol entrava rasgando a janela do quarto, ele ergueu a voz, fraca, mas firme. Filho, eu queria poder voltar no tempo, só isso. Carlos ficou em silêncio. A frase pairou no ar como um perdão implícito. Eu tinha medo de te ver errar. Tive medo do mundo te esmagar. Então, ao invés de ser abrigo, fui tempestade. E te empurrei para o abismo achando que te ensinava a voar. Carlos desviou o olhar. As lágrimas escorriam. Aquele era o pai que ele nunca conheceu. Aquele homem não era o Raimundo que gritava, que impunha, que julgava. Era outro. Um homem quebrado, arrependido, humano. Eu esperei anos por isso, sussurrou Carlos com a voz embargada. Por uma explicação, por qualquer gesto de arrependimento.
Raimundo tentou estender a mão, mas seus dedos tremiam demais. Eu nunca soube como voltar. Orgulho, covardia, não sei. Eu só sei que doeu, que todos os dias eu acordava e pensava, será que ele ainda me odeia? E todos os dias a resposta era, com razão, deve odiar. Carlos segurou aquela mão fraca. Sentiu como se estivesse tocando em algo que pertence a outro tempo. Um homem que foi seu algoz, mas também seu pai. Eu te odiei, sim, respondeu. Mas mais do que isso, eu senti falta. Falta de você nos dias bons. Falta de você quando meus filhos nasceram. Falta de você quando conquistei cada pequena vitória. Você deveria ter estado lá, pai, mesmo que fosse só para dizer, eu vi. Raimundo não conseguiu responder. A emoção o engasgava. Apenas chorava, baixinho, tentando conter a tosse. Carlos se levantou, pegou o violão e tocou uma música que nunca mostrara a ninguém. Uma canção que compôs quando João nasceu. A música que imaginava tocar um dia para o próprio pai, se o tempo permitisse. Naquela tarde, os dois se abraçaram. Um abraço frágil, entre um corpo cansado e outro ainda ferido. Mas foi um abraço real, vivo, humano. Foi ali que Carlos entendeu. Perdão não é esquecer. É decidir que a dor não vai mais mandar em você. É escolher seguir em frente com o coração limpo, mesmo que as cicatrizes fiquem. Nos dias seguintes, o quadro de Raimundo começou a piorar. A doença se espalhava rápido, as dores aumentavam. Os médicos disseram que restavam apenas alguns dias, talvez menos. Carlos passou a dormir no hospital, em uma poltrona ao lado da cama. Levava livros, trocava os lençóis, conversava com os enfermeiros. Fez amizade com uma senhora da limpeza que o chamava de menino doce. Ninguém ali imaginava que ele era o mesmo filho que um dia foi renegado. Numa madrugada silenciosa, enquanto o hospital dormia e só o barulho dos monitores preenchia o ar, Raimundo chamou o filho com um fio de voz. Carlos. Estou aqui, pai, respondeu, levantando-se da poltrona. Promete que vai levar nosso nome adiante, com honra, que vai ensinar para o João e para a Mariana, que o amor vale mais que o orgulho. Carlos se ajoelhou ao lado da cama. Tocou o rosto do pai, que já estava gelado e pálido. Eu prometo, mas com uma condição. Raimundo arregalou os olhos confuso. Que você vá em paz, com o coração leve, porque eu te perdoo, pai. O velho respirou fundo, fechou os olhos, e ali, com aquele perdão dito em voz alta, algo pareceu se libertar no ar. Carlos ficou ali, de mãos dadas com ele, até o sol nascer. Seu Raimundo faleceu naquela manhã, tranquilo, em silêncio, como quem finalmente se despediu da própria culpa. O enterro de Raimundo aconteceu numa manhã clara de domingo. A cidade, como sempre, parecia imóvel. O vento soprava devagar, balançando as folhas secas das árvores e levando consigo os últimos vestígios de um ciclo que, enfim, se encerrava. Poucas pessoas compareceram. Raimundo já não era conhecido por muitos, e os poucos que o lembravam o faziam com certo receio. Um homem severo, de palavras cortantes. Mas ali, diante do túmulo recém-aberto, algo havia mudado. Havia naquela despedida um silêncio diferente. Não era o peso da ausência, mas a leveza do perdão. Carlos estava de pé, ao lado dos filhos e da esposa. Não chorava, mas também não sorria. O rosto sereno dizia mais do que qualquer lágrima. Era como se, depois de tanto tempo, ele pudesse respirar plenamente. Antes de o caixão ser coberto, Carlos fez um gesto inesperado. Pegou o violão que trazia consigo e caminhou até perto da cova. As pessoas se entreolharam, surpresas. Ele se sentou em um banco improvisado de madeira e, com as mãos trêmulas, tocou a mesma melodia que cantara no hospital. A canção que falava de saudade e reconciliação. Uma música que agora não era mais só sua, era deles. Ao terminar, abaixou a cabeça, sussurrou algo em silêncio e se levantou. Não disse nenhuma palavra pública.
O que precisava ser dito já havia sido. Nos dias que se seguiram, Carlos voltou à rotina, mas algo havia mudado. A forma como ele olhava para os filhos, como se demorasse um pouco mais em cada abraço. Como respondia com mais paciência, como escutava sem pressa. "Você está diferente, pai", comentou Mariana, uma tarde, ao vê-lo observando o céu da varanda. Carlos sorriu. "Acho que finalmente fechei um capítulo. E quando a gente fecha um capítulo com paz, tudo fica mais leve." Foi então que teve uma ideia. Algo que martelava dentro dele há tempos, mas que agora fazia sentido. Decidiu abrir um projeto social. Uma oficina de música para jovens em situação de risco. Garotos e garotas que, como ele um dia foi, se sentiam rejeitados, calados, sozinhos. Chamou o projeto de Casa do Acorde. Um espaço de escuta, acolhimento e expressão. Lá Carlos ensinava mais do que acordes. Ensinava que o talento precisa de liberdade para crescer, que nenhum sonho é pequeno demais, que erros não são sinônimos de fracasso. E, acima de tudo, ensinava que o perdão tem um poder transformador. Um dia, ao final de uma aula, um menino de 13 anos, tímido, levantou a mão e perguntou: "Professor, o senhor ainda tem raiva do seu pai?" Carlos pensou por um instante. Olhou para o menino, sorriu com ternura e respondeu: "Tive por muito tempo. Até entender que guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro sinta dor. Um dia, eu soltei. E naquele instante, foi como se eu tivesse nascido de novo." O menino abaixou os olhos emocionado. Depois levantou de novo. "E ele te amava?" Carlos fechou os olhos por um segundo, como quem volta no tempo. "Sim, ele só não sabia como mostrar. E eu também não sabia como perdoar. Mas a gente se encontrou no tempo certo." Naquela noite, Carlos chegou em casa e encontrou Ana na cozinha cortando frutas, como sempre fazia. João lia um livro na sala. Mariana falava ao telefone com alguém. E ele, de repente, sentiu o peito cheio. Cheio de algo que há muito tempo não reconhecia. Paz. Pegou o violão, sentou-se na varanda e começou a tocar. Não para ninguém em especial, apenas por si mesmo. E ali, com o sol se pondo no horizonte e a brisa suave tocando seu rosto, Carlos teve certeza de uma coisa. Às vezes, o perdão não muda o passado, mas sempre transforma o que vem depois. Ele fechou os olhos e respirou fundo. O perdão que deu ao pai não apagou os anos de silêncio e mágoa, mas libertou seu coração para amar e seguir em frente. Naquele instante, ele entendeu que a vida é feita de escolhas e que mesmo quando o passado parece pesado demais, sempre há espaço para recomeços. E você, que ouviu essa história até aqui, já parou para pensar em alguém que precisa do seu perdão? Que peso no seu coração está impedindo você de seguir em frente? Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Vidas Cruzadas para mais relatos que transformam vidas. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Até a próxima história.